Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz a todos vocês aqui em Santo André. Amém, abençoados? Amém. Posso ouvir um amém aí? Amém. Glória a Deus aqui em Santo André, por cada ovelha que está aqui. Graça e paz a você no YouTube. Graça e paz a você no YouTube aí. Glória a Deus pela sua vida ao vivo, hein? Agora é 19h36 e eu já tenho novidade para esta quarta-feira. Lançamento do meu novo livro, série Graça. Dá um zoom aí, Alex. Série Graça e Apostolado, volume 2. Lançamento oficial domingo passado, dia 12 de maio de 2019. Volume 2, série Graça e Apostolado, está aqui. Eleitos por Deus em Cristo, graça sobre graça e apostolado. Volume 2, hein? Lançamento volume 2, você já pode adquirir. Você pode adquirir através do nosso site graçaapostolado.com, através do Facebook Ministério Graça e Apostolado, através dos vários grupos de WhatsApp MGA. Você pode me chamar no meu WhatsApp, você pode me chamar no Facebook, pode adquirir aqui na livraria da igreja, tá bom? Eu te envio pelo correio, me chama no WhatsApp, você envia uma oferta para o ministério e eu te envio o livro pelos correios aí na sua casa, amém? Volume 2, hein? Lançamento. Tá fresquinho. Série Graça e Apostolado, volume 2. Amém? Por favor, uma salva de palmas comigo ao Senhor por mais uma obra em graça nesse ministério Graça e Apostolado. Já é o segundo, né? Para quem não tem ainda, o volume 1, este é o volume 1 e já temos o volume 2. Se você não tem o volume 1, já está atrasado, hein? Acompanha o mover de Deus no ministério Graça e Apostolado. Não fica para trás, é um mover. Você vai ler Êxodo capítulo 40, o povo de Israel andava segundo o mover de Deus. Êxodo 40, quando a nuvem se movia, eles se moviam também. O que é a nuvem hoje? É a manifestação de Deus em um lugar. A manifestação de Deus nesse lugar já veio com o volume 1 e agora com o volume 2. Se você não tem o 1, já está atrasado. Adquira os 2 e acompanha o mover de Deus no MGA, no Ministério Graça e Apostolado. Amém? Mensagem nova hoje, tema muito importante para o crescimento das ovelhas que estão em graça. Bíblia, papel e caneta. Tema de hoje: rejeite as heresias. Rejeite as heresias. Esse tema é muito importante porque quando você conhece a verdade, você tem que ser vacinado contra heresias. E o Espírito Santo me autorizou e me enviou para trazer essa direção para a igreja em graça em todo o Brasil e em toda a terra. Aonde estiver ovelhas de Jesus recebendo a graça e o apostolado, precisa dessa direção. Se você já recebeu a graça em sua vida, se você tem recebido o apostolado em sua vida, você precisa rejeitar as heresias. Tema de hoje, isso é uma atitude, isso é uma posição que o crente precisa tomar. Rejeitar as heresias. Não basta só você receber a verdade, você tem que rejeitar as heresias. É igual rejeitar drogas. Ora, provavelmente todos nós aqui já rejeitamos drogas na vida, não é? Na escola, no dia a dia, no bairro, quando você era adolescente, quando você era jovem, porque as drogas estão aí. Por que nós não somos drogados? Porque nós rejeitamos as drogas. Mas a uns ofereceram, a outros, deram a entender se você quisesse usar. Nós não rejeitamos as drogas. A heresia é uma droga espiritual.
É preciso, assim como você rejeitou as drogas, cocaína, crack, maconha, esses negócios, assim como você rejeitou as drogas, é preciso também rejeitar as heresias da sua vida, da sua mente. Porque assim como as drogas te fazem mal, as heresias também te fazem mal. Tema de hoje: rejeite as heresias. Atos capítulo 20. Rejeite as heresias, quer dizer, rejeite os falsos ensinos. Existem falsos ensinos, porque existem falsos evangelhos, falsos pregadores, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsas igrejas, falsos ministérios. Então é preciso rejeitar. É como que uma droga que acaba com a mente, são as heresias. Quando se rejeita, você se mantém saudável espiritualmente. Atos capítulo 20, Paulo já tinha falado sobre isso, que isso aconteceria, mas também era preciso que rejeitássemos tais ensinos fraudulentos. Atos 20, quem já achou, diga amém. Atos 20, verso 29. Atos 20, verso 29, o apóstolo Paulo diz: sei que depois da minha partida, uma outra versão diz, sei que depois da minha morte, Atos 20, 29, sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. No meio de vós, no meio de quem? No meio da igreja. Interessante, né? A igreja é algo santo, que crê em Deus, que tem o temor a Deus, né? Que obedece a Deus, que serve a Deus, que louva a Deus, que ora, que faz o bem. A igreja na terra é para fazer o bem. Mas Paulo disse, Atos 20, 29, depois que eu morrer, eu sei que entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Você tem caneta aí? Sublinha na sua Bíblia, ó. Se levantarão homens, não é demônio não, hein? Não é demônio, não é diabo, são homens que falarão coisas perversas. Para quê? Para atrair os discípulos após si. Tem homens falando coisas perversas. Tem uns 2 ou 3 aí falando que não precisa mais congregar, né? Que você não precisa ir para a igreja, que você não precisa cultuar, que não precisa orar, que não precisa cantar, que não precisa louvar. São coisas perversas. Tem? Cala-te boca que eu vou falar aqui, meu irmão. Tem uns aí que não é nem digno de ser chamado pastor. Tem uns 2 ou 3 aí que não é nem digno de ser chamado pastor, porque pastor ajunta, não espalha. Tá claro ou não tá claro? Pastor ajunta, pastor não espalha. Mas tem uns 2 ou 3 aí, né, numa rádio online, querendo tirar você da congregação. E levar para onde? Para lugar nenhum, porque eles não têm lugar nenhum, eles não estão em lugar nenhum. Então, olha aqui, ó, Atos 20, versículo 30, que dentre vós mesmos, Paulo falando, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Uma pessoa dizer para o outro que ele não precisa congregar já é uma coisa perversa, porque Hebreus 10, 25 diz, não deixando de congregar. Está claro ou não está claro? Uma pessoa que diz que você não precisa louvar a Deus, que você não precisa, já é uma coisa perversa. Como que você não precisa louvar a Deus? Efésios 1 diz que nós nascemos para o louvor da sua glória. Já é uma coisa perversa. E por aí vai. Existem coisas perversas, né? Tem um aí que fala que quem dá o dízimo está amaldiçoado. Era melhor você ficar quietinho, né? Que quando se fala uma frase dessa, fica claro que você não conhece nem a Bíblia. Se você lesse a letra, na letra, não vou nem falar de revelação. Se você lesse a letra, você ia ver na letra, na Bíblia, não existe essa frase. Nunca ninguém disse isso. O apóstolo Paulo não disse isso.
Então quem é você para falar isso? Quem está entendendo? Mas, irmão, não é nem meu assunto. A palavra dízimo significa a 10ª parte, 10%. Ninguém é obrigado a dar 10%, ninguém é obrigado a dar 20%, ninguém é obrigado a dar 5%, ninguém é obrigado a dar 1%, ninguém é obrigado a dar nada. Só que do jeito que ninguém é obrigado a dar, não se pode impedir que alguém dê. Quem entendeu? Você não pode nunca, se a pessoa quer dar, ela dá o que ela quiser dar. O dinheiro da pessoa, a renda da pessoa. Eu conheço pessoas aqui no MGA que não dão 10% a Deus, dão 30%, dão 20%, dão 40%, dão 50%. Tem pessoas que dão, sem pedir. São pessoas que amam a Deus, pessoas que têm compromisso com o ministério, pessoas que têm compromisso com a evangelização, pessoas que têm temor a Deus. Não é uma questão de mandamento, de ordenança, de pôr condenação, nada disso. A pessoa quer dar. Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, a palavra dízimo, que nem meu assunto não é, no dicionário significa 10%. Ou a 10ª parte. Como é que alguém pode falar que quem dá 10% do seu salário a Deus está debaixo de maldição? Como uma pessoa pode falar uma coisa dessa? Porque tem pessoa que quer dar 10, tem pessoa que quer dar 20, tem pessoa que quer dar 5, tem pessoa que quer dar 30, tem pessoa que não quer dar nada. Então você não pode, não poderia nunca falar uma frase dessa. Está claro ou não está claro? Por quê? Porque Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria. Quanto? Quanto eu não sei. Paulo disse, o que você propôs no seu coração. Se é 1%, se é 5%, se é 10%, se é 20%, se é 30%. Isso aí cada um que sabe de si. O duro é uma pessoa aparecer no mundo e falar que quem dá 10% do que ele ganha a Deus está debaixo de maldição. Isso é falar besteira. É provar que não conhece a Bíblia e que não respeita as pessoas. Você não pode falar uma frase dessa. Porque o ser humano, ele é livre para fazer o que ele quiser fazer. Se ele quer dar 10, se ele quer dar 15, se ele quer dar 20, se ele quer dar 5, se ele não quer dar nada. Você não pode falar uma frase dessa. Porque quando você fala uma frase dessa, você está colocando uma regra, você está colocando uma lei. E na graça não tem lei. Nós somos livres. Eu posso dar 10, eu posso dar 15, eu posso dar 7, eu posso dar 5, eu posso dar 40. Na graça eu sou livre. Eu não estou debaixo de uma lei. Está claro ou não está claro? O duro é morrer sem entender isso, né? Não é nem meu assunto. Atos 20, 29. Sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Paulo disse que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair o discípulo após si. Portanto, vigiai. Circule na sua Bíblia. Vigiai. Atos 20, 31, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém? Tema de hoje, rejeite as heresias. Rejeite as heresias, porque as heresias existem, elas estão por aí. Dizer que quem dá o dízimo está debaixo de maldição, isso é uma heresia gravíssima, gravíssima. Nem grave não é, gravíssima, porque tal frase não está na Bíblia. Tal frase, nem na lei, nem antes da lei, nem na graça, nem em Paulo, nem ninguém. Essa frase não existe na Bíblia. Essa frase é uma heresia. E o tema de hoje, rejeite as heresias, ou seja, os falsos ensinos. Está claro ou não está claro? Efésios capítulo 5, é o segundo texto. Eu tenho alguns textos para ler hoje, hein? Tema de hoje, diga, rejeite as heresias. Alguém diria, tem caneta aí? Alguém diria assim, o que é uma heresia? Diga, o que é uma heresia? Então escreva aí, ó. É uma distorção da verdade. Dizer que quem dá o dízimo está debaixo de maldição, isso é uma heresia.
Porque isso é uma distorção da verdade, porque a verdade, que é a Bíblia, não diz isso. Isso é uma interpretação, que Paulo, que interpretou a graça, não disse isso. Quem entendeu? Então fica provado que é uma heresia. Agora, é verdade que as pessoas ouvem, né? As pessoas ouvem muitas coisas. O crente tem um filtro chamado Espírito Santo. O que o Espírito Santo te fala quando você ouve uma frase como essa? Para mim ele fala, isso é uma heresia. Eu falo, por que, Senhor? Ele fala, porque a Bíblia não diz isso. Quem diz isso é um homem. É uma conclusão que o homem chegou. Está me entendendo? É uma conclusão que o homem chegou. Uma conclusão nada mais é que uma tese. É sobre a Bíblia? É. Então é uma tese teológica. Uma tese que um homem, uma conclusão que ele chegou. Ele chegou a essa tese, a essa conclusão. Então, só que essa tese, essa conclusão, é uma interpretação humana. Se é de pastor ou se é de um macumbeiro, não interessa. É uma interpretação humana. A Bíblia não diz isso. Não está escrito isso. É uma interpretação. Tal interpretação eu tenho como heresia. Ou seja, um falso ensino. Eu só posso acatar o que está escrito, irmã. Irmã, se a senhora for acatar o que não está escrito, então a senhora vai ter que crer no que o Papa ensina. Porque tudo que o Papa ensina e os padres ensinam são interpretativos. Por exemplo, aonde a Bíblia ensina a rogar, ou seja, a pedir a Maria? A Bíblia não ensina isso. Mas o catolicismo não pede a Maria? Só que Maria está morta. Está claro ou não está claro? Não vou nem entrar nesse assunto. Mas nós sabemos que ela está morta, porque ela morreu. Está claro? Então Maria morreu, ela está morta. O catolicismo, não é a igreja católica aqui no bairro, naquela cidade, é o catolicismo no mundo. Ensina a pedir a Maria, entre parênteses, que está morta. Fecha parênteses. Só que a Bíblia, pode ser a versão Ave Maria, que é uma Bíblia católica. Pode ser a Bíblia de Edições Paulina, que é a Bíblia católica. A Bíblia, ela não ensina a pedir a Maria. Só que todavia os católicos pedem a Maria. Por quê? Porque o Papa ensina isso. Isso é uma heresia. Por quê? Porque pedir a Maria é interpretativo. É uma interpretação do catolicismo. Não está escrito na Bíblia para pedir a Maria. Nem a Maria, nem a Paulo, nem a João, nem a Davi, nem a Salomão, nem a Moisés, nem ao anjo Gabriel. Está escrito na Bíblia, Jesus disse, tudo, João 15, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Isso está escrito. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. O que também está escrito, 1 Timóteo 2, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Romanos capítulo 8, intercessor. O que é um intercessor? Quem está entre. Por exemplo, eu, Marcos Gomes, se eu for falar com um juiz, eu não falo com o juiz direto. Eu preciso de um advogado. O advogado é um intercessor. O advogado é um mediador. Pois bem, Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus, não Maria, não Paulo, não Daniel, não Isaías, não Moisés, não Jeremias, não o anjo Gabriel, não o arcanjo Miguel. Jesus e mais ninguém. Isso é Bíblia. Fora disso, é interpretativo. E interpretações se tornam o quê? Falsos ensinos, que também são conhecidos como heresias. Só quem entendeu. Então existem heresias católicas, já são velhas. Pedir a Maria, né? Isso já era heresia velha. Pedir a São Judas Tadeu, pedir a São... pedir para vários, sei lá, né? Eles colocam uma faixa assim nas casas: agradeço a Santo Expedito
Quem é Santo Expedito? Ah, o Santo Expedito, ele era um santo da igreja católica. Tudo bem, mas cadê ele? Não, ele já morreu. Mas você está agradecendo a quem morreu e está morto, não está nem vendo. Isso é uma heresia. Está claro ou não está claro? É outra heresia. Como que você agradece a quem morreu? Até creio que ele existiu um dia. Como Jesus existiu um dia. Só que Jesus está vivo. E o Santo Expedito? Morreu? Então acabou. E a Maria? Morreu? Então acabou. Está claro ou não está claro? Então existem heresias católicas, existem heresias evangélicas, e existem agora heresias em graça. Quer uma delas? José Luiz Jesus Miranda, alguns anos atrás, ele já morreu em 2013, em alguns anos atrás, ele dizia ser o próprio Jesus Cristo. Você quer mais heresia que essa? E infelizmente muitos no Brasil creram. Com orgulho e com a boca cheia eu falo, eu não caí nessa. Não condeno quem caiu, mas eu não caí nessa, porque eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Ele dizia ser Jesus Cristo. Se eu tivesse cara a cara com ele, eu ia falar assim, você é Jesus Cristo? Deixa eu ver sua mão. Para quê? Não, quero ver o sinal do furo dos cravos. Deixa eu ver o seu pé. Por quê? Não, quero ver onde foi furado o cravo no seu pé. O Henri Cristo, sabe o Henri Cristo? Ele fala que ele é Jesus. O dia que eu encontrar com ele cara a cara, face a face, eu vou falar, ao invés de falar assim, boa noite, pegar na mão, eu vou pegar, deixa eu ver, o que você está olhando? Não, quero ver o furo da sua mão, porque você fala que você é Jesus. Se você é Jesus, tem que ter um furo na sua mão. Alô, não é? Se você ler João capítulo 20, se você ler João 21, Jesus entrou na casa com as portas fechadas e disse, paz seja convosco. Os discípulos ficaram com medo, Jesus disse, olhem, toca em mim. Veja que um fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Então tocaram em Jesus, pegaram na mão. Jesus disse, olha aqui do meu lado, onde um soldado enfiou a lã. Tinha um buraco aqui do lado. E ele já tinha ressuscitado. Ele estava vivo, ressuscitado. Só que ressuscitado com as marcas. As marcas não saem. Esse é o maior sinal de como conhecer Jesus. Quem não tem furo na mão, nem no pé, nem no lado, não é Jesus nem aqui nem na China. Está claro ou não está claro? Eu leio a Bíblia. Eu encontrei um irmão esses dias aí que caiu nesse negócio de Jesus Cristo homem. Ele caiu nessa furada. E eu falei para ele, mas por que você foi cair? Ele falou que ele era o Senhor. Eu falei, mas deixa de ser bobão, rapaz. O Senhor o quê? Você olhou a mão dele? Olha a mão dele e vê se tinha um furo na mão dele. Aí você ia saber se era Jesus mesmo. Ele falou que ele era o Senhor. E eu estou falando que eu sou o Michael Jackson. Pelo amor de Deus, meu. Quem está me entendendo? Pelo amor de Deus, irmão. Se eu falar que eu sou o Chacrinha, você vai acreditar? Você vê como que as pessoas são cabecinha de camarão? Ele falou que ele era o Senhor. Pode falar o que quiser falar. Se tiver escrito. Eu creio. Você não lê a Bíblia, meu irmão? Como que você vai acreditar que uma pessoa é Jesus? Paulo disse em Tessalonicenses 4 que na vinda do Senhor os mortos vão ressuscitar e os que estão vivos vão ser arrebatados. Paulo diz que Jesus não vai pisar no chão, não vai andar na terra, muito menos dirigir carro nem andar de avião. José Luiz dirigia carro, José Luiz andava de avião de Miami para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Jesus andando de avião? Que Jesus que é esse? Não é o da Bíblia. Está claro ou não está claro? Pô, vamos ler a Bíblia, meu. Mas as pessoas, né? Então existem heresias católicas, muitas heresias, mas muitas mesmo. Acender vela para quem morreu, isso é uma heresia. Aonde a Bíblia diz, aonde a Bíblia ensina acender uma vela para quem morreu? Aonde? Não tem. Isso é interpretativo. É uma interpretação. Grava isso, hein? Quando um pregador, ele vai
para o ramo, para a linha da interpretação, ele corre um grande risco de estar falando o quê? Heresias. Olhem para mim, porque a Bíblia já está interpretada. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Quando Paulo disse em 1 Timóteo 6 que Jesus Cristo é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, isso não tem que interpretar nada. De fato ele é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Alguém diria, como assim? Ué, como está escrito, não tem que interpretar. Ou você crê, ou você não crê. Se você não crê, abandona, para. Se você crê, como está escrito, não tem o que interpretar. A Bíblia já está interpretada, já foi revelada. Quando Efésios 2,8 diz que pela graça você é salvo, eu não tenho que interpretar. Pela graça você é salvo. Como assim? Pela graça. Mas como? Pela graça. Está claro ou não está claro? Quando o pregador ele entra na linha de querer interpretar, e o pior, quando quer interpretar o que Paulo já interpretou. 2 pontos. Quando Paulo disse em suas 14 cartas que quem dá o dízimo está debaixo de maldição, eu quero essa frase na Bíblia. Enquanto não tiver essa frase na Bíblia, vocês vão ficar me ouvindo aí. Eu vou bater e vou bater forte. Até parar de falar besteira e parar de ensinar heresias para a igreja de Cristo. Eu quero essa frase de Paulo na Bíblia. Eu quero Paulo falando isso. Ah não, porque aqui tal, porque ali. Ah, você está entendendo assim, você está interpretando assim, mas não está escrito assim? Então não vale, irmão. Interpretação diante de Deus não vale. Nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém. Para Deus só vale o que está escrito. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Se for para interpretar, então nem de Bíblia precisamos. Hã? Se é para interpretar, então por que nós estamos lendo a Bíblia? Por que nós estamos crendo na Bíblia? Vocês, igreja de Cristo no Brasil e na terra, antes de morrer, precisam aprender a crer em Deus, a crer na palavra de Deus e não crer em palavras de homens. Glória a Deus. A palavra de um pastor não está acima do que está escrito da palavra de Deus. A palavra de um apóstolo, a palavra de um profeta, a palavra de um mestre, a palavra de um evangelista, a palavra não está acima. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, não existe palavra acima do que está escrito. Está escrito? Está escrito. Não está escrito? Não. Então põe de lado. Porque a palavra está acima de quaisquer, seja de quem for, interpretação. A palavra de Deus está acima. Amém. Quem entendeu? Quem entendeu o que estou falando? Quem entendeu? Se você como cristão está crendo mais em interpretação de pregador do que na palavra de Deus, então rasga a Bíblia e segue o pregador, segue o homem. Esquece a Bíblia, segue o homem. E é 99,9% de risco que você vai ser enganado e decepcionado, porque é um homem mortal, carnal, seja quem for. O homem morre, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Efésios capítulo 5. Eu combato as heresias sim, irmão. O que é heresia? Diga comigo, heresia. Diga forte, heresia é uma distorção da verdade. Agora diga, o que é a verdade? A palavra de Deus. Provérbios 35. Toda palavra de Deus é verdade. Uma outra versão, Provérbios 35. Toda palavra de Deus é pura. Eu tenho as duas. Provérbios 35. Uma diz, toda palavra de Deus é verdade. Outra diz, toda palavra de Deus é pura. O que é a verdade? A verdade não sou eu. A verdade não é um pregador, a verdade não é uma denominação, a verdade não é um ministério, a verdade é o que está escrito e que ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar.
Então, escreva aí, ó. Heresia é uma distorção da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Se eu morrer, a palavra de Deus continua imutável. Imutável. Eu posso morrer, o outro pode nascer, Deus tira eu, coloca outro, como morreu Davi, colocou Salomão, como morreu Moisés, colocou Josué. Um morre e Deus põe outro, mas a palavra dele não muda, permanece para sempre. Por favor, por favor, por favor a ele. Então os crentes do século 21 têm que aprender a ser crente na palavra, não em pregadores, que são homens mortais. Está claro ou não está claro? O problema das heresias é um problema gravíssimo no seio da igreja do Senhor Jesus. Um problema gravíssimo. É uma erva daninha. A heresia é como uma droga que estraga a cabeça, que estraga a mente. E eu tenho visto crentes com a mente estragada, porque está engolindo heresias. Heresias. Deus não habita em templo feito por mãos, então para que congregar se Deus não habita? Isso é uma heresia, é uma distorção da verdade. Quem está entendendo? Outra heresia. Mas Deus não precisa de dinheiro. Isso é uma heresia. Pelo amor de Deus, abençoado. Eu preciso estudar 25 anos para descobrir que Deus não precisa de dinheiro? Eu preciso estudar para saber isso? Que Deus está no céu, que no céu não usa dinheiro? Então cuidado com as drogas, com as heresias. Deus não precisa de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro, mas como é que nós vamos sentar aqui, para que eu possa ministrar a palavra? Como é que... aí vem os santãos. Vamos pregar na rua, vamos pregar na praça. E quando chover? E quando der desinteria? O que você vai fazer? Onde você coloca uma velhinha de 90 anos? No dia que chover. Então diga para o seu irmão, cuidado com as heresias. Está me entendendo? O que é uma heresia? É uma distorção da verdade. Pessoas usam a Bíblia para ir contra ela mesmo. Você entendeu essa? Como que alguém pode falar que você não precisa congregar, se Hebreus 10, 25 diz que para não deixar de congregar, a pessoa usa a Bíblia para ir contra a Bíblia? Efésios 5, versículo 6. O tema de hoje: rejeite as heresias. Comigo heresia não cola, não funciona, seja de quem for. Comigo não cola. Pode falar o que quiser falar. Pode falar o que quiser falar. Eu conheço a Bíblia. Eu respeito a Bíblia. Eu tenho temor à Bíblia. Tem pessoas que já mudou a igreja, mudou o ministério. Eu não vou mudar, porque a Bíblia não mudou. Como é que eu vou mudar? Eu não posso mudar. A Bíblia não mudou. A Bíblia é a mesma de 1950. Ela é a mesma de 1920. Como é que eu vou mudar a Bíblia se a Bíblia é a mesma? Eu tenho uma Bíblia de 1901. Nós estamos em 2019, século 21. Eu tenho uma Bíblia na minha casa de 1901. É a mesma. Se a Bíblia não mudou, como é que eu vou mudar a igreja se a Bíblia não mudou? Mas tem gente que já parou de falar em línguas. Tem gente que já parou de levantar as mãos para adorar a Deus, porque diz que Deus habita nele. Isso é uma heresia. Mas não é verdade que Deus habita em nós? É verdade que Ele habita em nós. Isso não quer dizer que você não pode levantar as mãos para adorá-lo, porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Então é aí que você vê a droga, a heresia. Tem gente que fala que em graça não pode dizer aleluia. Isso é uma heresia. Aí eles apelam: Paulo nunca disse nenhuma vez aleluia. Então eu vou rebater. Paulo nunca disse que eu ia usar um microfone preto nesta quarta-feira. Nas 14 cartas de Paulo não está dizendo que Marcos Gomes ia usar um microfone preto com essa espuminha aqui. Paulo não disse isso. Paulo não disse que eu ia morar em Santo André, São Paulo, Brasil. O que é uma heresia? Diga, uma distorção da verdade. Então os crentes, crianças na fé e no entendimento, distorcem a verdade, e a verdade 100% plena, ela tem somente 10% de valor. 90% eles jogam fora.
Onde se viu dizer que não se pode falar aleluia? Quem fala isso está falando besteira. Porque a palavra aleluia significa louvado seja Deus. Então eu não posso falar louvado seja Deus? Então Paulo errou, porque Paulo disse em Efésios 1:3, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Paulo não falou aleluia, mas falou louvado seja Deus, significa a mesma coisa. Então para de falar besteira. Posso ouvir um amém? Amém. Para de falar besteira. Está claro ou não está claro? Aleluia. Radicais extremistas. Radicais extremistas. Radicais, por causa de meias verdades. A verdade 100% de verdade. Eles vão tirando ela até que fica 10%. 90% eles jogam fora. Ah, não pode falar em línguas na graça. Ah, é? Engraçado, Paulo disse em Coríntios 14:39, não proibais o falar em línguas. É a Bíblia que diz isso. Frase humana interpretativa. Ah, mas na graça não fala em línguas. Isso é uma frase humana interpretativa. Diga bem forte, o que a Bíblia diz? Coríntios 14:39, não proibais falar em línguas. Eu vou ficar com a frase humana interpretativa ou eu vou ficar com o que está escrito? Eu, Marcos Gomes, fico com o que está escrito. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Não vamos mudar não, irmão, vamos ficar com o que está escrito. Você mudou, problema seu. Problema seu se você mudou. Porque eu te conheci quando você falava em línguas. Tá? Eu te conheci quando você falava em línguas. Agora vem com essa conversa aí. Não dá, né? Efésios 5, verso 6. Eu sei em quem eu tenho crido. Ah, e tem mais. Eu não sou piolho para andar na cabeça dos outros. Tá? Eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros. Crente piolho anda pela cabeça dos outros e não pelo que está escrito. Eu ando pelo que está escrito, não pela cabeça dos outros. Eu não sou piolho. Sou ovelha, eu não sou piolho. Efésios 5. Quem já achou Efésios 5? Versículo 6, o tema de hoje. Rejeite as heresias. Alô, agora para rejeitar as heresias, você tem que estar com discernimento aguçado, irmã. Irmã, as pessoas vão vir até você e vão falar palavras. Quando você ouvir palavras, você tem que estar com o filtro ligado para ver se tais palavras é de Deus ou se palavras são humanas. Se forem palavras humanas, joga na privada, no lixo. Se for palavra de Deus, é diferente. Aí você, deixa eu ver o que está escrito. O que está acontecendo hoje em dia é que estão tirando a palavra de Deus e usando frases. Tem um pregador no Rio de Janeiro aí, que a pregação dele, ele usa só frases. Não cita, não ensina, não mostra. Frases. E as pessoas vão crendo em frases, não no que está escrito. Quem está entendendo? Isso está fazendo um mal para os crentes. Pastores vêm até mim. Teve um pastor que chegou a mim chorando, me ligou chorando, dizendo que o tal pregador rejeitou ele, foi ligar para ele, não quis atender, mandou WhatsApp, bloqueou, não quis atender, porque é um pastor radical, intransigente. A palavra dele é palavra de Deus, palavra de rei. O que ele falou está falado e acabou. E quem for contra vai receber condenação. Então você não tem acesso a conversar. Você não tem acesso a conversar com um tal pregador. O pastor me ligou chorando, fiquei morrendo de dó do pastor. Pastor me ligar chorando, um pastor me ligar chorando, que tentou falar com o pregador não aceita conversar, dialogar, palavra de rei, intransigente, radical. Lamentável atitude, lamentável. Efésios 5, versículo 6. Paulo, nosso apóstolo, nos ensina em Efésios 5, 6. Ninguém, sublinha aí, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. Vou perguntar, mas para mim está claro. Está claro para você ou não está claro?
para ninguém te enganar com palavras vãs. O que são palavras vãs? Palavras que não está escrito na Bíblia. Palavras da cabeça do homem, da interpretação dele, do que ele pensa, do que ele acha que é, de como ele vê. Palavras vãs que não valem para nada, irmã. Irmã, a única coisa que vale é a palavra de Deus, irmã. O homem nasce, o homem cresce, o homem morre, mas a palavra permanece, ela não muda. A única coisa que vale é a palavra de Deus, não a do homem. Porque o que o homem falou ontem, hoje ele já pode não falar mais. E amanhã ele mudar. Eu conheço um pastor aí que cria na volta de Jesus e que agora está dizendo que Jesus já veio. O homem muda, mas a Bíblia não. O homem muda, mas a Bíblia não. Estão entendendo o que eu estou falando? Quantos pregadores que eu conheço que cria de um jeito e mudou o modo de crer? Quantos pregadores que eu conheço que cria de um jeito, pregava de um jeito, agora mudou a pregação, já não tem mais daquele jeito. Quer dizer, o homem muda. De manhã ele crê de um jeito, no mês que vem ele já muda, daqui 3 anos ele muda. O homem muda, diga bem forte, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus muda? Eu acabei de falar que eu tenho uma Bíblia de 1901. Ela tem Hebreus 2,14. Ela tem Gálatas 5,6. Ela tem Efésios 1,3. Bíblia de 1901. 66 anos antes de eu nascer. Palavra não muda. O homem muda. O homem muda. Eu conheço pregadores que antes falavam em línguas. E agora é tão insensato que fica fazendo piadinha na internet de quem fala em línguas. Isso se chama insensatez, porque você falava em línguas. Está claro ou não está claro? Não, isso se chama insensatez do ser humano. O ser humano é insensato. Insensato, no dito popular, significa burro, tolo, idiota, imbecil. Como é que você pode falar de alguém se você fazia esses dias? Como é que você pode satirizar alguém se você fazia? Até coisas piores você fazia. Isso se chama insensatez. Quem está entendendo? E mais, é tão insensato, como é que você pode condenar quem não entende a graça, se esses dias você não entendia a graça, e eu não te condenei? Está percebendo a insensatez do ser humano? Um pregador condenar quem não entende a graça, que vive ainda da lei, que vive das obras da lei. Como é que você pode condenar e satirizar se você vivia da lei e das obras da lei? Ele é você ontem. Você é insensato mesmo, hein? Gálatas 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apostolado nos diz claramente, ninguém vos engane com palavras vãs. Diga comigo, eu recebo essa palavra. Diga, que ninguém me engane com palavras vãs. O que são palavras vãs? Palavras que não está escrito. Palavras vãs da cabeça do ser humano. O ser humano que nasce, cresce e morre. Da cabeça do ser humano. Filipenses capítulo 1. Abre a sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 1, depois de Efésios. Tema de hoje: rejeite as heresias, ou seja, os falsos ensinos. O que é uma heresia? É uma distorção da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus, que não pode mudar, irmão. Não pode mudar. O ser humano nasce, o ser humano cresce, de manhã ele fala uma coisa, de noite ele fala outra, amanhã ele fala outra coisa, semana que vem ele muda. Diga bem forte, mas a palavra permanece para sempre. O ser humano não é assim? Um dia ele fala uma coisa, outro dia ele fala outra. O pior do ser humano é a insensatez do ser humano. Condenar, fazer piadinha, satirizar,
de quem faz coisas na ignorância, sendo que ontem ele fazia. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Lamentável, né? Como é que você pode condenar uma pessoa que não aceita a graça, se você não aceitava? Como é que você pode condenar uma pessoa que não entende a graça, se você não entendia? Como é que você pode condenar uma pessoa, fazer piadinha, satirizar pessoas que vivem da lei de obras mortas, se você também vivia? Não está caracterizado a insensatez? E o que diz Efésios 5,17? Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Vai entender como se continua sendo insensato. Porque se você subestima, se você ignora, se você faz piada, se você satiriza de outrem que é como você era, é o fim, né? É o caos. Filipenses 1, versículo 20. Paulo disse: é o tema de hoje, rejeite as heresias, sejam elas quais forem, católica, evangélica, de Mórmon, Testemunho de Jeová, espírita, seja qual for a heresia. Testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus. Já ouviu isso? Só que eu tenho a Bíblia Testemunho de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras. Eu devo ter umas 4 Bíblias Testemunho de Jeová. Umas 4 eu lembro, uma grande, uma média e 2 pequenas. Umas 4 eu lembro. Eu tenho 4 Bíblias Testemunho de Jeová. Tradução do Novo Mundo das Escrituras. Os testemunhos, olha só, o que é uma heresia? Os testemunhos de Jeová diz que Jesus não é Deus. Só que na Bíblia deles, em 1 João 5,20, diz que Jesus é Deus. Na Bíblia deles. Como é que eu posso ser testemunho de Jeová, se eles não sabem nem o que estão falando? Eles estão indo contra a própria Bíblia deles. Se eu fosse testemunho de Jeová, como é que eu vou de casa em casa falar que Jesus não é Deus, se a Bíblia Testemunho de Jeová diz que é Deus? Vocês estão vendo a insensatez do ser humano? Então o tema de hoje, rejeite as heresias, sejam quais forem, os falsos ensinos. Não interessa se é do catolicismo, se é evangélico. O evangélico está cheio de heresia. O sistema evangélico está cheio de heresia. Mas está cheio de heresia. Está cheio de heresia. Não são poucas, não. Não vou nem perder meu tempo para ficar listando as heresias, não demora muito. Eu tenho textos para ler que combate a doença na mente da heresia. Filipenses 1,20, Paulo disse: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido. Sublinha aí, diga comigo, em nada ser confundido. Vocês percebem como que eu sou firme e convicto? Fazem piadinhas e quem fala em línguas, eu falo em línguas. Não me abala em nada. Eu falo em línguas por quê? Porque um dia, em 1992, o Espírito Santo se manifestou em minha vida. Então eu vou falar de mim, tá? Me dá só um minuto. Eu não vou falar do irmão que eu vi, eu não vou falar de muitas experiências de anos. Não, vou falar de mim. Em 1992, num culto de quarta-feira, o Espírito Santo se manifestou em minha vida e eu sei que é o Espírito Santo. Você acha que eu não conheço o Espírito Santo? Num culto de quarta-feira como hoje, 1992, o Espírito Santo se manifestou em minha vida. E grande foi a glória de Deus em minha vida, que eu comecei a falar palavras que eu nunca tinha falado. E naquele dia, eu falei em línguas, pela primeira vez, por mais de 2 horas. O culto acabou, aí os irmãos foram embora, ficamos lá uns 5 ou 6, 7, naquela reunião de oração, falando em línguas. Eu falei por mais de 2 horas, falando em línguas e dançando na presença de Deus. Quer satirizar? Pode satirizar. Quer ignorar? Pode ignorar. Pode falar o que você quiser falar. Eu sei em quem eu tenho crido. Estou falando de mim. Você é você. Estou falando de mim. De mim estou falando. Então, não vai ser
esses ensininhos fracos que vocês têm aí, que vai me desvirtuar, irmão. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou nem falar de irmãos que eu conheço ao longo de 26 anos de ministério, que foram cheios do Espírito Santo, que falaram em línguas, que tiveram visões, tiveram revelações, foram arrebatados. Eu não vou nem citar experiências, unção, manifestação pessoal, manifestação coletiva. Não vou nem falar. Vou nem falar. Está claro ou não está claro? Simples assim, irmão. Você acha que eu vou crer nesses ensininhos aí de pessoas que inexperientes? Paulo chama de neófitos. Você acha que eu vou deixar de crer no que está escrito? E do que aconteceu comigo? Não foi alguém que falou comigo. Um homem de 51 anos, barbinha branca já. Você acha que sou moleque? Você acha que sou criança? Você acha que eu sou piolho para andar pela cabeça dos outros? Está claro ou não está claro? Então, irmão, você é você e eu sou eu. Mas pega a sua viola e vai tocar em outra paróquia, porque aqui no MGA não cola. Vem? Pega a sua viola, vai tocar em outra paróquia, que aqui no MGA não cola. Filipenses 1:20. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo está dizendo? Olha, você está falando por aí, você fala uma coisa, você fala outra coisa, fala uma coisa. A minha ardente expectativa é de em nada ser confundido. Paulo está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, irmão. Paulo está dizendo, você não crê? Ele diz, eu fui arrebatado até o terceiro céu, 2 Coríntios 12. Ô Paulo, é mesmo? Quando foi? Eu estava no templo orando e achei-me em êxtase. É a experiência de Paulo. Você vai falar que Paulo é um mentiroso? Você vai falar para Paulo que é mentira? Se ele disse, dou glória a Deus, Coríntios 14, dou glórias a Deus que falo em línguas mais todos vós, você vai falar que é mentira? Você vai falar de Paulo, um homem já adulto, velho, experiente? Como é que você vai falar para Paulo e falar, não, Paulo, na graça não fala mais em língua? Ele disse, mas eu gostaria que todos vocês falassem línguas. Coríntios 14, só você ler a Bíblia. Então você vê como que é o ser humano. O que Paulo disse em Atos 20? Primeiro texto que eu li. Dentre vós mesmos se levantarão homens cruéis, que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. O objetivo de alguns hoje, infelizmente, não é pregar o evangelho da graça, é tirar você das congregações. Deixa eu contar o que tem de gente que tem inveja do MGA, não está escrito no gibi. Cadê, Alex? Puxa o zoom aqui. O que tem de gente... Deixa eu contar um segredo para vocês. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui ouvindo, se não tem nenhum espião aqui. Porque às vezes eles vêm espiar, né? Às vezes eles vêm espiar. Deixa eu ver se não tem, né? Debaixo da cadeira aqui não tem? Deixa eu ver. Não tem. O que tem de gente, e quando eu digo gente não é macumbeiro não, tá? Não é macumbeiro, não é maconheiro, não é ladrão, não é bandido. O que tem de pastores que tem inveja do MGA não está escrito no gibi. Tem um pastor em São Paulo aqui que diz que está em graça, morre de medo das ovelhas virem para cá. Já falei, escapou. Essa escapou, foi sem querer. A senhora deve saber quem é. Tem um pastor aí no Brás aí, que fala mal de mim, inventa, fala mentira, morre de medo das ovelhas virem para o MGA. Por que será, né? O que tem aqui que ele está com medo das ovelhas virem para cá? É que aqui tem pastos verdejantes. Aqui não tem capim seco, são pastos verdejantes. Ah, papai. Colossenses capítulo 2, abra sua Bíblia, o tema de hoje, rejeite as heresias, rejeite os falsos ensinos. Como conhecer um falso ensino? Fácil, se não está escrito. Se não está escrito. Alô, abençoado, presta atenção, vocês são adultos. Nunca proibi ninguém de ouvir outros pregadores. Você quer ouvir, você ouve. Você é adulto. Só que se for envenenado também, se for envenenado e cair na fé, não vem chorar depois, hein? Porque tem Eu aguento ouvir heresia, eu aguento ouvir distorções. Tem gente que não aguenta, tem gente que se ouvir alguns aí vai desvirtuar. Ah, verdade, Jesus já voltou mesmo. Tem gente que é bobão, que é fraco da cabeça.
Tem gente fraca da cabeça. Eu não. Eu sei em quem eu tenho crido, irmão. Ninguém vai me chavecar. Ninguém vai me enganar com palavras vãs. Ninguém. É simples assim. Mas eu nunca te proibi de... Você quer ouvir, você ouve quem você quer. Agora, o que eu quero como seu pastor é que você aprenda a ter discernimento para saber o que é palavra de Deus e o que é palavra de homens. Está claro ou não está claro? E o problema é quando a pessoa deixa o que está escrito para crer em frases humanas, que são frases interpretativas. Não gosto muito de falar de teologia, mas vou ter que falar um pouquinho agora. Na área da teologia, na área da hermenêutica, que é a doutrina da interpretação bíblica, não vale que a interpretação esteja além do que está escrito. Quer que eu fale de novo? Fala de novo, hein? Não gosto muito de falar de teologia, não. Mas às vezes eu tenho que entrar só para você ser racional. Na área da hermenêutica é o quê? A doutrina da interpretação. É um estudo de como se interpretar a Bíblia, as coisas, as palavras de Deus. Na área da hermenêutica, isso é lei na teologia. Não vale interpretação, seja qual for, que esteja acima do que está escrito. Isso é regras de interpretação. Tá claro aí, tá entendendo? Ou seja, regras: farol vermelho, pare; farol amarelo, atenção; farol verde, avance. Isso não são regras só no Brasil? No mundo inteiro. Estados Unidos, Japão tem farol vermelho, tem farol amarelo, tem farol verde. Isso é uma regra que não se pode. Quem muda a regra é multado. Farol vermelho, pare; farol amarelo, atenção; farol verde, avance. E são regras que não podem mudar. A hermenêutica, que é a doutrina da interpretação da Bíblia, existe uma regra que diz: quer escrever? Nenhuma interpretação, seja de quem for, continua, está acima da palavra de Deus. Tem gente que crê que já veio, tem gente que crê que voltará, tem gente que crê que o apocalipse já aconteceu, tem gente que crê que está acontecendo, tem gente que crê que vai acontecer. Não interessa como você crê, o que interessa é que nenhuma interpretação está além do que está escrito, nenhuma interpretação está acima do que está escrito, ponto. Apóstolo, então como é que nós vamos fazer? Se um crê de um jeito, outro crê de outro jeito, como é que nós vamos fazer? Se respeitar. Tem que se respeitar, irmão. Você crê assim? Eu não creio assim, eu creio assado. Vamos brigar? Não, somos membros do mesmo corpo, não podemos viver em desavença, em briga. Então tem que fazer o quê? Só nos resta Romanos 12:18. Quando depender de vós, tende paz com os homens. Você crê assim? Eu creio assim, irmão. Tá bom, tá bom. Não, nós cremos assim. Tá bom também. Você crê de um jeito, o outro crê de outro jeito. Não, tá bom. Você vê assim? É. E você? Eu vejo assim, tá bom. O problema é você ficar satirizando o modo que ele crê. Isso é desrespeitar o seu irmão em Cristo. Isso é presunção, achar que você é o dono da cocada preta. E você é um como todo mundo. Tá? Você também é um como todo mundo. É ou não é verdade? É verdade. Então tem que respeitar. Ele vê de um jeito, você não concorda, mas é o jeito que ele vê. O outro vê de outra forma, você também não concorda, mas é o jeito que ele vê. É só você ler Romanos 14 que você vai entender o que eu estou falando, tá? Um crê que de tudo se pode comer, um faz diferença entre dia e dia, mas Paulo diz que Deus recebeu por seu. Isso é nível ou níveis de maturidade.
maturidade. O cristão, ele vai conhecendo a Bíblia, ele vai lendo a Bíblia, ele vai orando e ele vai crescendo. Mas alguns parece que estão virando anões. É verdade. Eu estou vendo alguns aí virar anões, já não está mais lendo a Bíblia, já não leva mais a Bíblia na igreja, o que o pastor fala é palavra de rei, o pastor fala um monte de heresia, a pessoa defende com unhas e dentes o pastor. Não defende a Bíblia, defende o pastor. É isso aí, vão para cima deles, é isso aí, para cima deles. Defende o homem, não defende o que está escrito. Aliás, nem sabe, nem conhece o que está escrito. Isso se chama partidarismo, partido. Para quem não sabe, Gálatas 5,19, partido é uma obra da carne. Está claro ou não está claro? Coríntios 3, eu fiquei sabendo aí que um diz que é de Paulo, o outro fala que é de Apolo. Isso é partido. Isso é obra da carne. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Paulo já pegou, chutou o balde. Quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Não são ministros do Senhor? Um planta, o outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Coríntios 3,7. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Não vale nada. Mas sim Deus que dá o crescimento. Estou citando 1 Coríntios 3. Sem soberba, sem presunção. Mas o apostolado do MJA é diferente. Tem alguma testemunha aqui? Hã? Sem presunção nenhuma, porque eu não ganho. Sem presunção, sem orgulho, sem soberba. É só você comparar. Mas o apostolado do MJA é diferente. É um apostolado com os pés no chão. Não é emotivo. Emoção. Não, sem emoção. Não é emotivo. Colossenses 2,4. Colossenses 2. O tema de hoje, diga comigo, rejeite as heresias. Rejeitar as heresias é rejeitar os falsos ensinos. E como conhecer um falso ensino? Quando não está escrito. Por isso você tem que estar aqui, um olho no peixe e o outro no gato. Um olho no padre e um olho na missa. Senão, irmão, eu vi um pregador falar aí, você está ouvindo? Vê o que está falando e vê o que está escrito. Porque tem uma hora que deixa o que está escrito para falar frases. Esse é o problema. Frases. As pessoas deixam de crer no que está escrito para crer em frases. Quem está entendendo? Colossenses 2,4, Paulo diz: digo isto, sublinha na sua Bíblia. Colossenses 2,4, Paulo disse: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha como que Paulo era um bom pastor. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é 2 Coríntios 11. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Paulo falou: olha, eu estou dizendo essas coisas para que ninguém vos engane com palavras que te persuadem. Persuasivas, vem de persuasão. Quem está entendendo, hein? Vai para o verso 8, Colossenses 2,8. Tende cuidado. Eu estou convicto que Paulo era um bom pastor, um pastor zeloso das ovelhas. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Você sabe o que é uma filosofia? Diga, uma filosofia é uma sabedoria humana. O que eu conheço de pastores que são mais filósofos do que pastor, o que eu conheço de pregador, eu conheço vários. Eu conheço mais de 2.000 pastores, irmão. O que eu conheço de pastores que são mais filósofos do que pregadores. Um dia eu fui pregar em Ribeirão Preto, conhece Ribeirão Preto? O interior de São Paulo. Aí o abençoado, antes de passar a palavra para mim, começou o culto. Sabe como que ele começou o culto? Bom dia, irmãos, bom dia. Como dizia Jorge Amado, o amor é belo, o amor é lindo. E eu, lembra a mãozinha do WhatsApp? Não podia ter lido 1 Coríntios 13, que fala do amor? Já que você quer falar do amor? Eu não tenho nada contra o Jorge Amado, nem contra o Jorge que não foi muito amado. Não tem nada a ver com isso aí. A questão é o seguinte, irmão,
1 Pedro 4,12, quando falar, fale segundo as palavras de Deus. Você quer falar do amor? Lê Coríntios 13. Vai falar de Jorge Amado? Daqui a pouco eu vou falar dos Trapalhões, do Mussum, do Dedé, do Renato Aragão, do Chico Anísio. Pô, abençoado, se tiver escrito... Eu não tenho nada contra o Jorge Amado, mas fale segundo a palavra de Deus, né? Eu não tenho nada contra o Jorge Amado, mas, nosso apóstolo é o Jorge Amado ou é o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo. Você quer falar de amor? Lê Coríntios 13, que fala de amor. Lê Colossenses 2, Colossenses 3, fala de amor. Não precisa vir, daqui a pouco está vindo com Ziraldo, Machado de Assis, e por aí vai, né? Nada contra. Só estou querendo te dizer que nós somos cristãos e temos uma linha de raciocínio, que é a palavra de Deus. Colossenses 2,8. Então tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Olha o cuidado que Paulo tinha com a igreja. Igreja, cuidado, igreja. De repente você está ouvindo só tradição e não revelação. Está claro ou não está claro? Um dia eu fui pregar numa igreja em Penápolis. Penápolis é noroeste de São Paulo, perto de Lins, Promissão, Araçatuba, aqueles lados. Fui pregar na igreja de Penápolis. Naquela igreja eles dão um papelzinho antes de começar o culto, né? Que já é a liturgia. Já dão uma liturgia já. Ou seja, como vai ser o culto? Ué, mas como vai ser? Eu não sei nem se eu estou vivo daqui meia hora. Como é que eu posso dar um papelzinho de liturgia? Aí no papelzinho, vai começar com uma oração. Depois da oração, a irmã fala isso. Depois que a irmã falar, vem as crianças e faz aquilo. Depois das crianças, vem a mocidade. Depois da mocidade... Liturgia, abençoado. Eu não sei se eu estou vivo daqui 5 minutos. Liturgia do culto. Sabe o que é liturgia? Vocês iam me perguntar o que é liturgia. Liturgia é a ordem do culto. O segmento do culto. Eu nunca sei como vai ser o culto aqui no MGA. E não tem como saber. Por mais profeta que eu seja, não tem como saber. Porque o culto é guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Segundo a vontade de Deus. Eu sei que eu vou começar falando graça e paz abençoados. Isso eu sei. Que eu tenho que fazer. A nossa liturgia é essa então. É o graça e paz abençoados. É a liturgia da educação, pelo menos, da saudação. Como vai ser depois, eu não sei. Como vai ser o culto de domingo, não sei. Nós vamos estar aqui, vamos nos reunir para louvar a Deus e exaltar a Deus. Como vai ser? Não sei. Eu sei que quando eu pegar o microfone eu vou falar graça e paz abençoado. Isso eu sei. Depois eu não sei como vai ser. Uma salva de palmas ao Espírito Santo, por favor. Glória a Deus. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a graça, o apostolado. Não é segundo Cristo. É só uma religião humana. Cuidado. Mais um texto. Segundo Tessalonicenses capítulo 2. Vamos andando para frente. Segundo Tessalonicenses. Nós lemos Colossenses 2,8. Aí vem, primeiro, segundo Tessalonicenses 2, verso 3, o tema de hoje, rejeite as heresias, rejeite os falsos ensinos. Posso ouvir um amém? Quem está aprendendo me dá um sinal. Tem que rejeitar, abençoado. Alô, você não rejeitou as drogas quando era adolescente? Rejeitou ou não rejeitou? Tem que rejeitar as heresias, senão a sua cabeça não é lixo para ficar jogando, né? Eu não aceito, não admito. Comigo não admito. Eu não perco nem meu tempo. Segundo Tessalonicenses 2, verso 3. Olha os cuidados de Paulo. Aqui ele estava falando sobre a vinda do Senhor, né? Mas os cuidados é o mesmo. Segundo Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Está claro que Paulo batia nessa tecla para que você não fosse enganado por ninguém? Está claro ou não está claro? Por que Paulo está falando tanto sobre isso aí? Veja que ninguém se engane, palavra persuasiva, tradição de... Cuidado para ninguém. Por que ele falava tanto isso aí?
Porque Atos 20, 29, depois que ele morresse, entraria lobos cruéis que não ia poupar o rebanho. Os caras não é brincadeira não, irmão. Tem uns 2 ou 3 aí numa rádio online aí que quer tirar você da congregação. Para levar para onde? Para lugar nenhum, porque eles não estão em lugar nenhum. Então o que eles querem? É um plano maligno, só para tirar a ovelha. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Eles só querem espalhar. Você acha que isso aí é uma obra de Deus, abençoado? Você acha que isso aí é uma obra de Deus? Espalhar as ovelhas? Segundo Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engana. Eu só quero essa frase. Vamos ler mais um texto. 1 Timóteo capítulo 1, depois de Tessalonicenses. Vira só uma página só. 1 Timóteo 1, versículo 3. 1 Timóteo 1, verso 3. Paulo falando com Timóteo. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Para quê, Paulo? Para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. Aí Paulo disse, porque se estiver escrito, eu creio. Para que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas, ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias, debates, confusão, do que o serviço de Deus na fé. Está claro ou não está claro? Verso 4. Nem se ocupassem com fábulas. Verso 5. Ora, o intuito deste mandamento que Paulo estava dando para Timóteo é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. 6. Alguns, tem caneta aí? Circule na sua Bíblia, alguns, sublinha, se desviaram destas coisas. E eu conheço mesmo alguns que se desviaram destas coisas. Cadê o zoom, Alex? E eu conheço, 1 Timóteo 1,6, eu conheço alguns que se desviaram dessas coisas. Estão por aí espalhando as ovelhas ao invés de ajuntar. Não pode ser um trabalho de Deus, né? Porque Deus não espalha, Deus ajunta. Está claro ou não está claro? Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. 1 Timóteo 1,6. Alguns se desviaram destas coisas, bem a cara deles mesmo, e se entregaram a discursos vãos. Sabe o que é um discurso vão? Palavras que não são ungidas pelo Espírito Santo. Quando se prega a palavra de Deus, quando se ensina a palavra de Deus, o Espírito Santo unge aquela pregação, aquele ensino. Então quem está ouvindo entende. Quando não se prega a palavra de Deus e fica só enchendo linguiça e fazendo piadinha e satirizando e tirando sarro de quem não entende e menosprezando, quando fica só no humano, na filosofia, Paulo chama isso de discursos vãos, palavras jogadas no ar. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Está claro ou não está claro? Para mim está claríssimo. Olha o verso 6, 1 Timóteo 1,6. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discursos vãos. Vamos para 1 Timóteo capítulo meia dúzia. O tema de hoje, rejeite as heresias. Uma heresia é uma distorção da verdade ou uma meia verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, que não pode mudar. Não se pode mudar. É o que está escrito. Se tem alguém que tem que mudar, é o ser humano, não a palavra. Não pode mudar a palavra. 1 Timóteo meia dúzia, versículo 3. 1 Timóteo 6, verso 3. Paulo disse: se alguém ensina outra doutrina,
e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a graça, piedade quer dizer graça, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, abençoado, delirar acerca de questões, por isso que eu não perco meu tempo com questões, está claro para vocês aí? Eu não perco meu tempo com questões, abençoado. Ô pastor, Adão tinha 5 dedos na mão ou tinha 4 igual o Lula? Vou saber quantos dedos ele tinha, não estava lá na hora, não estava lá no dia, como que eu vou saber? Isso é debates, questões tolas. Esses dias me perguntaram, essa eu não posso esquecer. Pastor, Eva não deu o fruto para Adão, Eva tomou água de coco. Irmão, você acha que eu estou preocupado se Eva tomou água de coco, suco de melancia, se ela tomou caipirinha, se ela tomou... Eu não estou preocupado com essas coisas, irmão. Eu tenho mais o que fazer, meu, pelo amor de Deus, se liga aí. Como diz o Datena, me ajuda, né? Eva tomou água de coco, isso é problema dela. Se ela tomou... Não está escrito que ela tomou água de coco. Para você ver como que as pessoas vão além. Não está escrito, e mesmo que tivesse, o que eu tenho a ver com isso? Falou que Eva tomou água de coco. Tá bom, irmão. Alô, muda o que para nós, irmão? Se a Eva tomou água de coco, Paulo falou, olha aqui, olha lá. 1 Timóteo, olha lá, 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina, não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira. Tem gente que delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a graça é fonte de lucro. Tem gente que fica aí no Facebook aí, só cornetando. O que eu estou desfazendo de amizade no Facebook, meu Facebook está até mais leve. Mas o que tinha de gente me enchendo, falando besteira, sabe? Só fica falando de dízimo. Pô, você não, já encheu o saco, já deu já, né, irmão? Você não se liga não, você não se toca? O que é pregar o evangelho? O que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho é ficar satirizando quem dá o dízimo, quem não dá o dízimo. Você não tem mais o que fazer não? Por que você não vai pregar salvação em Cristo? Por que você não anuncia a salvação em Cristo? Eu vou te dar uma dica, pela graça sois salvos, Efésios 2,8, vai dizer que as pessoas são abençoadas em Cristo, Efésios 1,3, que nenhuma condenação há nelas, Romanos 8,1, que já são nova criatura, 2 Coríntios 5,17, pô, você fica só fazendo piadinha, já encheu o saco, né, meu? Você acha que Paulo vivia assim? Você acha que Paulo ficava o dia inteiro no Facebook? Pô, tem gente que não dá, irmã. Segundo Timóteo 2, para terminar, estou terminando. Segundo Timóteo 2. Segundo Timóteo 2, estou terminando. Tema de hoje: rejeite as heresias, rejeite os falsos ensinos. Isso é uma posição que você tem que tomar. Você é você e eu sou eu. Rejeita. Começou a falar besteira? Rejeita. Está falando coisas que não estão na Bíblia? Rejeita. Rejeita. Não permita que a sua cabeça, que a sua mente, não permita que joguem lixo na sua cabeça. Um pastor um dia falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Um pastor falou assim, um profeta. Ele falou assim: você não tem como proibir que as aves voem sobre você. Você não tem como proibir, porque a ave voa. Você não tem como proibir que as aves voem, mas você tem como proibir dela fazer ninho na sua cabeça. Proibir das aves voar, você não tem como, mas você tem como proibir delas fazer ninho na sua cabeça. Vai fazer ninho para baixo da égua, irmão? Fazer ninho na minha cabeça? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Você não tem como impedir os paroleiros e os hereges,
Mas você tem como impedir que as heresias entrem na sua mente, né, abençoado? Quem recebe essa palavra? 2 Timóteo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23. Para terminar rapidinho, mais uns 2, 3 minutos. 2 Timóteo 2, verso 23, Paulo disse: rejeita questões insensatas. Quem recebe essa palavra? Diga, eu devo rejeitar questões insensatas e absurdas. Você acha que eu tenho absurdas? Você acha que eu tenho coragem de chegar num abençoado, num filho de Deus, numa ovelha eleita e predestinada, e falar para ele que ele está debaixo de maldição porque ele contribuiu com 10% que estava no coração dele? Você acha que eu tenho coragem de falar isso? Isso não é uma coisa absurda? É ou não é? Não é uma coisa absurda? Você acha que eu tenho coragem de chegar numa ovelha, num crente, num cristão, num filho de Deus, num eleito, num predestinado? Você acha que eu vou falar que ele está debaixo de maldição porque por fé ele deu algo a Deus por fé? Se é 5, se é 10, se é 20, se é 50, eu não sei. Você acha que eu vou falar isso para ele? Então Paulo nos ensina, 2 Timóteo 2,23, rejeita questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem o quê? Contendas. Só levante a mão quem está entendendo. Esse é o verdadeiro apostolado. Porque Deus não é Deus de confusão. Eu tenho mais um texto. 2 textos para terminar. Tito capítulo 3, tudo do ladinho. Eu não podia, numa mensagem dessa, eu não podia deixar de ler Tito 3, né? Tito 3, verso 9, 10 e 11. Tito 3,8, eu vou ler o Tito 3,8. Tito 3, tema de hoje, rejeite as heresias, os falsos ensinos. Tito 3,8. Tito 3,8. Fiel é a palavra. Qual palavra? Diga, palavra de Deus. Estou terminando já, mais uns 3 minutinhos. Tito 3,8. Fiel é a palavra e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus, quem crê em Deus? Procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealogias e contendas, e debates acerca da lei. Tem gente que vive só debatendo, tem ou não tem? Só debatendo, blá 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 blá. E blá 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 blá, e não edifica ninguém, e só traz confusão, e só espalha as ovelhas. É ou não é verdade? Tito 3,9. Evita questões tolas, genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, está continuando a viver assim? Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, bloqueia ele no Facebook. Ah não, não está escrito assim. Essa escapou. Evita-o. Mas não é a mesma coisa. Tito 3,10. Ao homem faccioso, facção, divisão, intriguento, cricrizento. Tinha uma irmã que falava cricrizento, cricrizento, e briguento, e sabe, rabugento, e de contenda, e de debate. Tito 3,10. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e por si mesmo já está o quê? Condenado, que quer dizer? Reprovado. E o último texto da noite, chave de ouro, Hebreus 13. O tema de hoje foi, diga comigo, rejeite as heresias. Diga, os falsos ensinos. Quem aprendeu hoje, dá um sinal aí. Está claro ou não está claro?
É uma posição que você tem que tomar, irmão. Irmã, você tem que tomar essa posição. Até quando você vai permitir que as aves façam um ninho na sua cabeça? E fica trazendo bactéria, cocô na sua cabeça? Fazer ninho na sua cabeça? E joga heresia, e manda vídeo com heresia, e manda frases com heresia, e mais vídeo de heresia. Rejeita! Como você acha que eu vivo? Você acha que eu fico permitindo fazer ninho na minha... E vem urubu, vem corvo. Você acha que eu vou permitir isso na minha cabeça, irmão? Na minha cabeça não. Eu mantenho a minha mente limpa. Faz assim, ó. Eu mantenho minha mente limpa. Amém? Último texto da noite, Hebreus 13. O último texto da noite para terminar. O tema: rejeite as heresias, seja de quem for. Mais importa obedecer e agradar a Deus do que aos homens. Interessa quem é. Se é apóstolo, se é profeta, se é pastor, não interessa. Está falando heresia? Está indo além do que está escrito? Rejeita as heresias. Rejeita o falso ensino. Rejeita. E se o homem for faccioso, de divisão, de contenda, de debates, Tito 3,10, ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Porque ele já está pervertido. Você não vai mudar ele está pervertido. Eu conheço um pastor que se perverteu, que mudou o caminho, mudou o rumo. Em 2017 ele pregava uma coisa, agora está dizendo outras coisas. Perverteu. Como que vai mudar? Não tem como mudar, então tem que evitar. Está claro ou não está claro? Hebreus 13:9, o último texto da noite. Hebreus 13:9. Olha o que Paulo falou, hein? A mais clara é o último texto da noite. Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Nossa, isso aí é estranho, hein? Você viu o que ele falou lá? É mesmo, hein? Nossa, nunca vi. Mas não sei não, hein? Não, o Espírito Santo não testifica comigo isso não. Não, comigo, você tá estranho isso aí, hein? Isso aí não é bem assim não, hein? Tá claro ou não tá claro? Você tem que tomar uma posição, abençoado. Ou você vai permitir que as aves façam um ninho na sua cabeça? Na minha ninguém faz, irmão. Na minha ninguém faz. Na minha cabeça não faz. Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Digam bem forte, o que eu tenho que fazer então? Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos ou com coisas que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se ocuparam. Trouxe crescimento nenhum, trouxe edificação nenhuma, não trouxe proveito nenhum, só confusão, só divisão, só contendas, só debates, a igreja se dividindo. É ou não é verdade? Bom é que o seu coração, Hebreus 13:9, parte B, bom é que o seu coração se fortifique com a graça e não com coisas que não trouxe edificação para a igreja, não trouxe proveito nenhum. Cuidado, Colossenses 2:8, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2:4, digo isto para que ninguém vos engane. 2 Coríntios 11, estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado como uma virgem pura para vos apresentar a um marido, a saber, a Cristo. Amém, abençoados? Amém. Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Cuidado com as heresias, rejeite.